Assista agora Viver Mais com Cíntia Charone. Oi, gente! Que bom estar aqui, quase boa agora da virose, né? Um pouquinho ainda fanhosa, mas quase boa. E por falar em fanhosa, você sabia que a voz tem um dia só dela? Olha a importância de você emitir sons, falar e se comunicar. E hoje a gente vai contar e mostrar para você a história de uma pessoa muito querida que teve a vida interrompida aí por causa de um assalto e que, para honra e glória do Senhor, neste final de semana de Páscoa, você vai ver Jesus ressuscitando na vida dela e trazendo de volta a sua voz. Jesus e uma grande equipe de médicos e fonoaudiólogos, e a gente vai mostrar tudo isso e muito mais conversando com o fonoaudiólogo Carlos Charone Júnior. O programa está emocionante e tem muita coisa boa para ensinar para a gente. Não saia daí que o nosso Viver Mais está só começando. Dia 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz. E para falar sobre a voz, nós estamos aqui hoje com Carlos Charone Júnior, fonoaudiólogo formado pela UNAMA e especialista em disfagia, que você vai saber o que é, também especialista em fonoaudiologia hospitalar e se especializando em gerontologia. Muito obrigada, Carlos, por estar aqui conosco hoje para falar sobre uma das coisas mais importantes da vida do ser humano, que é a voz, né, Carlos? Agradeço também a oportunidade, de estar na pós-graduação também do Albert Einstein Company, ao Grupo Cíntia Charone. É uma honra e fico muito grato de ter essa oportunidade. Nós que agradecemos ter um profissional tão brilhante no nosso grupo, junto com toda a tua equipe e que faz a diferença, viu? Muito obrigada, Carlos. Obrigado. E, Carlos, o que é a voz, Carlos? Porque a gente acha que a voz é só a gente ficar falando, né? Bom, a voz é muito complexo a gente falar que a voz está relacionada à fala. Na verdade, a voz é a produção do som. Se a gente pensar em voz, todo mundo produz voz. Até eu posso falar e arriscar e dizer que o papagaio ele tem voz, o cachorro tem voz, mas não tem a fala. Então, é a produção do som, é a voz. É isso mesmo. E olha, Carlos, hoje, por exemplo, eu estou fanhosa porque eu estive com uma virose muito grave e uma das coisas que acometeu foi a minha voz. Ou foi a minha fala? Sim, a voz. A voz está diretamente relacionada a esses processos de paz quando alterada, porque existe o acúmulo de mucosa. Então, existe uma via aérea muito importante que faz parte desse complexo, desse tubo, que vai gerar a produção da voz. Se tiver uma alteraçãozinha, uma obstrução de mucosa ou uma passagem que possa levar a uma bactéria, pode ocasionar alterações significativas na voz. Por que fica fanhoso? Porque tem uma obstrução em via aérea e atrapalha a condução desse som. Então, é a voz, sim. Então, quando uma pessoa está gripada ou quando ela grita muito, a gente vê muito, né? Crianças que gritam muito e ficam fanhosas. São dois tipos de ficar fanhoso diferente, né? Um, porque pela própria obstrução nasal, pelas secreções da própria sinusite, nos sinos, nos seios maxilares, produz um tipo de disfonia. Isso, perfeito. E o outro porque deu um edema, então, da corda vocal de tanto gritar, é isso? Isso, e um está relacionado ao outro. Se eu tenho uma obstrução, geralmente eu vou forçar muito mais, o que a gente chama de pregas vocais. Então, as pregas vocais é como se fosse uma corda vocal, uma corda de violão, vamos pensar assim, em que para produzir esse som elas precisam se encontrar. Então, se eu tenho muito esforço e sem um preparo, sem uma hidratação adequada e sem uma via que contemple essa produção da voz, que é a passagem do ar, eu tenho uma agressão e causa a disfonia. E você falou de um ponto muito importante, que hoje em dia é muito estudado,
que é a disfonia, que é a alteração vocal, mas a disfonia infantil, que hoje em dia está muito alta por conta do uso inadequado da voz nas crianças. Mas existem também as alterações de voz de origem neurológica, né? Por exemplo, o meu pai, ele teve uma isquemia cerebral muito jovem, aos 47 anos, e ele perdeu completamente a possibilidade da fala. Ou seja, ele emitia sons, ou seja, ele tinha voz, porque emitia sons. Isso. Mas ele não conseguia falar. Isso. E é muito importante a gente entender que esse tipo de alteração não é que ela vai limitar a produção vocal, como você falou. E o que vai estar alterado significativamente, que a gente chama de afasia, é o processo da comunicação, seja na linguagem motora ou na linguagem da compreensão. E geralmente a gente divide em afasia de Broca ou afasia de Wernicke, que está associado à área do cérebro lesionada. Então, quando é de Broca, é uma área específica da musculatura da fala. Quando é de Wernicke, é uma área da expressão da fala, associada à compreensão e cognição. Nossa, isso está um pouco complicado. Como é a de Broca, então, na prática, quando é que a gente vê uma afasia de Broca? Quando o paciente compreende e ele não consegue produzir o som. Um exemplo. Fale oi para mim. O meu pai, por exemplo. Por exemplo, o titio, ele tinha uma afasia de Broca. A afasia dele, ele tinha toda a compreensão, a cognição preservada, ele sabia o que ele queria falar, mas a musculatura não tinha um equilíbrio motor para exercer a fala, mas a voz estava íntegra. Então, por exemplo, se fala oi, ele vai falar ó, não consegue ter um equilíbrio motor para gerar a fala adequadamente. Certo. E o outro tipo de afasia, que não é a de Broca? É a de Wernicke, que está associada à compreensão. O paciente não consegue compreender o que é falado para ele, ele não consegue gerar a ideia do que ele quer falar. Então, geralmente são pacientes que têm estereotipias e ele fala coisas que a gente não consegue nem compreender. Blá, 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 e acha que está falando algo que tenha coerência, que já está mais ligado à cognição. Que também ambos não prejudicam a voz, porque a voz é a produção do som. Mas quando existe uma alteração neurológica que é associada à voz, é quando há, por exemplo, após cirurgia que vai lesionar o nervo de produção da voz, motor da voz. Aí pode ser que tenha afonia, que geralmente paralisa a prega vocal e o paciente não gera a voz, a produção do som. Certo. Hoje eu não vou poder mostrar para vocês como foi que meu pai ficou, né, sem falar e como que ele se comunicava com a gente, porque infelizmente ele faleceu em decorrência da isquemia cerebral, teve uma série de complicações e ele não está aqui com a gente hoje. Mas eu tenho muita honra de conversar com uma pessoa que todo mundo conheceu, todo mundo soube da tragédia que aconteceu na vida dessa pessoa, que foi o Daniel, que foi vítima de um assalto e todo mundo viu esse vídeo, o assalto na frente da loja do pai dele, e o Daniel levou um tiro na nuca. E ele não só perdeu a fala, como ele teve uma série de complicações neurológicas. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje o Daniel vai conversar com a gente. Pois é, o Daniel ganhou de presente de Deus a vida dele de volta. O Daniel conseguiu, para a honra e glória do Senhor, voltar a ter uma vida digna. Ele caminha, ele fala e ele canta. E a gente vai conversar com ele um pouquinho, né? O que aconteceu, esse parênteses que ocorreu na vida dele, inesperadamente e dramaticamente. Daniel, conta pra gente um pouquinho da tua história. Nada é fácil de entender. Quem vê o jovem Daniel Moura Brito assim, usando bem a voz para cantar e se comunicar, pouco vai lembrar do triste dia 9 de novembro de 2017, no qual o jovem foi vítima de violência sendo baleado na cabeça durante um assalto, quando caminhava pela Avenida Alcindo Cacela em direção à ótica de seu pai. Foi o dia que mudou a vida do Daniel e de toda a família.
que sempre acreditou no milagre do seu renascimento. A gente tem que acreditar, né? E o processo da crença é porque eu sou um cristão e tenho fé em Deus que meu filho vai chegar aos 100% de recuperação. Cheio de vontade de viver, Daniel é um exemplo. Um exemplo de superação, um exemplo de integração, um exemplo da prova da existência de Deus. Na recuperação da função de fala do Daniel, o trabalho conjunto dos fonoaudiólogos fez toda a diferença na rapidez do resultado. Está muito rápido pelo tempo que aconteceu. Foi final de 2017 e ele entrou na avaliação com a gente, começou a fazer fonoterapia e nós fomos trabalhando, né, os incentivos para que esse cérebro voltasse a realizar atividades que depois do incidente não fazia mais. E como vocês podem ver, hoje em dia, o Daniel já voltou a tocar violão, cantar, já está fazendo cursinho novamente, então a gente fica bastante feliz com esse resultado. Então mostra pra gente de novo, Daniel. Fala como você se sente. A cada dia melhor, sabe? Fico melhor, eu converso com todos meus amigos, famílias e com as pessoas que me ajudam no tratamento. A recuperação da fala em casos como esse também depende da rapidez em iniciar a fonoterapia. Depois que o médico libera, após geralmente cirurgia, tudo, já procurar fazer as atividades, porque aí a gente vai trabalhar com o quê? Neuroplasticidade, que é capacidade do cérebro de fazer uma tarefa que ele não fazia ou que outro local fazia. Exemplo, local danificado, né? Então, e também o local da lesão. Se você teve um AVC, no caso, um corpo estranho, né? Um disparo, e atinge uma área, por exemplo, de fala, área motora, a gente vai trabalhar para esse cérebro reaprender a coordenar movimentos. Com essa melhora, o Daniel voltou a fazer o que já gostava antes, que é cantar. Cantava assim na escola, com os amigos, assim na praça. Eu gosto mesmo de tocar as músicas e cantar. Essa cantoria que alegra a família, alegra também quem faz parte desse trabalho. Fico muito feliz de trabalhar com o Daniel, ter possibilidade de ajudar, né? Tu vê que é um cara tão novo, tão bacana e cheio de vida pela frente e vai ter essa oportunidade de viver. A palavra é renovação. E é com as palavras, soltando a voz, que o Daniel expressa a sua gratidão. Eu agradeço muito, sabe? Eu agradeço muito e hoje ele já virou até amigo para mim e eu nunca vou esquecer ele na minha vida. Que sensacional, Daniel. Muito obrigada, Daniel, Roosevelt, toda a família do Daniel, por ter vindo aqui dividir com a gente um pouquinho dessa vitória de Deus agora, né? Nesse final de semana que a gente celebra a ressurreição de Cristo. Que ressurreição na sua vida, que coisa maravilhosa, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso e é capaz de curar e de resgatar almas e vidas, né? Carlos, através de tantos profissionais, através de você, através do Cairo. E que emocionante, né? Que emocionante, Roosevelt. Um beijo grande para você, para toda a sua família e para toda essa união aí, união de Deus. A gente sabe tudo que você já passou e que vitória mesmo, hein, Carlos? Que incrível. Me emociona porque todo o estado acompanhou, né, o que aconteceu com ele e desde o início os médicos, vocês médicos se uniram para ajudar ele, desde o cirurgião que chegou com ele e falou, nossa, garoto, a você proporcionar logo o quanto antes a reabilitação para ele. Então, eu fico muito grato de ter participado desse processo e ver que os médicos todos se uniram, você fez parte disso. E hoje em dia a gente poder ver um rapaz, né, ele quer fazer o Enem, está com os planos, não tem preço, já é muita bênção e é sem palavras. Muita bênção mesmo. E o Cairo, Carlos, estava contando para a gente, né, sobre as coisas que foram feitas, o tratamento que vocês utilizaram.
E fala um pouquinho mais sobre todos esses métodos que vocês utilizaram. E a recuperação dele foi muito rápida, né? Sim, principalmente quando a gente compara um jovem com um idoso, ou o processo é o mesmo, a recuperação, o tempo é o mesmo? Como Não, que é? é assim, quando uma pessoa é cometida, qualquer lesão cerebral que afete a linguagem, o quanto antes a intervenção, melhor a nossa resposta. A idade influencia pela mielinização cerebral. A mielinização é o processo que você consegue captar a sua cognição. Então, a gente usou muitos recursos novos e inovadores que o hospital nos proporciona, como a biomodulação, que é o laser, a eletroestimulação e o gerador de frequência, que a gente chega bem no pontozinho lá da onda cerebral para recuperar e fazer a plasticidade neuronal. Então, isso ajudou bastante também. E, claro, em primeiro lugar, Deus, né? E, Carlos, esses tratamentos todos que você está falando, eles são muito recentes? Ou já tem muito tempo que esses tratamentos são desenvolvidos? Os estudos são bem recentes, inclusive esse de onda sonora, ele já foi publicado agora esse ano, só apenas. A biomodulação ela é usada na fonoaudiologia há 5 anos e a eletroestimulação há 20 anos. Então a gente considera muito recente ainda os estudos, com os resultados maravilhosos e a nível de evidência que a gente vem plantando aqui dentro do grupo. Infelizmente, quando meu pai teve esse problema, foi em 97, vai fazer 22 anos, né, que ele teve o problema. E ele, infelizmente, ele perdeu completamente a fala, era médico, ele não conseguiu recuperar, nós levamos ele para São Paulo, ele foi acompanhado por uma fonoaudióloga maravilhosa. Sim, foi minha professora, Márcia Salomão. Márcia Salomão, quero deixar um beijo muito, muito especial para ela. E ele entrou em depressão e meu pai se matou. E é muito gratificante você ver que a medicina, que a área da saúde evolui e que casos hoje que são impossíveis, né, e muito difíceis de serem recuperados há 20, 30 anos atrás, hoje podem ter um novo prognóstico, né? Um novo olhar, um novo resultado. Então, que tratamento lindo, que coisa linda, né? Qual é a diferença de um paciente que consegue recuperar, vítima de um tiro, como foi o Daniel, né? E um paciente que também teve uma sequela, vítima de um assalto também e que tem muito mais idade, que não conseguiu recuperar, Júnior? O que eu sempre falo, e inclusive pensando ainda no que aconteceu, que eu acho que eu posso falar também, que é meu tio, né? Que eu era criança ainda, e uma das coisas, só abrindo um parêntese, que sempre me deixou muito frustrado, é que quando eu me dediquei para fazer a reabilitação, eu falava, não, a fonoaudiologia não pode demorar muito para ter resultado. Então, uma das coisas que me tira o sono, e hoje em dia, graças a Deus, eu consigo levar isso para outros colegas fonoaudiólogos, a gente tem que trazer a resposta rápida. E eu gostaria muito, se eu tivesse que escolher hoje alguma coisa, seria poder reabilitar ele, viu? Eu sentiria muito amor nisso e me dedicar muito mais. Em relação a isso, o processo é bem simples. Houve lesão, a gente precisa o quanto antes reabilitar. E o quanto antes a gente conseguir fazer a neuroplasticidade. Claro que quando a pessoa é mais idosa, a gente tem que se preocupar se há uma demência, se não tem demência, se tem outros aspectos funcionais que podem estar alterados. Há interferência do processo terapêutico na reabilitação. Se é a mesma, se não tem uma alteração cognitiva, ele depende muito da abordagem terapêutica. Então, quanto mais precocemente você iniciar o tratamento, maiores as chances de recuperação com certeza, e de fluência. Isso. Bem, gente, o programa está emocionante hoje, né? Várias revelações e a gente pegou o tema voz e está conseguindo chegar em coisas tão brilhantes, né? E a gente foi conversar com a Camila, a fonoaudióloga também, além do Cairo, né? Camila, dá aí pra gente umas dicas, porque a gente já tá vendo como é que a gente recupera a voz. E dá umas dicas aí pra gente continuar falando muito bem, a ter uma voz saudável, ter uma voz boa. O que você tem pra falar pra gente? O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado,
A voz é a mais importante ferramenta pessoal de comunicação com o outro. Mas ela vai além disso. Muita gente usa a voz para nos encantar através da música. Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua. E muitas vezes esse encantamento vem através de um encontro de vozes. São vozes da infância, vozes da juventude, Olha pra mim, você já sabe. O que eu sinto não é mais um segredo. vozes da experiência que o canto traz ao longo da vida. E quem faz uso da voz para encantar assim ou para outras formas de trabalhar com a voz, alguns cuidados são muito importantes para manter a saúde da voz, inclusive para a deste locutor que vos fala. A principal dica é o aquecimento da voz antes do uso e o desaquecimento. Fatores externos também são muito importantes, como o uso do fumo, o álcool, a alimentação também ajuda. Aqueles pacientes, aquelas pessoas que usam a voz, não fazer uma alimentação tão pesada antes da utilização da voz. Então, todos esses fatores contribuem para o uso adequado da voz. Estes e outros cuidados foram ensinados em palestras pelos fonoaudiólogos no Dia da Voz nas unidades Viver Mais de Envelhecimento Ativo. Então é isso, o recado está dado de viva voz. Sal, pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta. Me fala, por favor, por que a voz das crianças é tão fininha e a voz da pessoa mais madura é tão grossinha, Carlos? Bom, vou explicar da maneira mais simples possível. O que está direcionado a isso é a altura da laringe. Então, quando a laringe é mais alta, vamos pensar assim, uma corda de violão. Quanto mais esticada for, mais fino vai ser o som. Então, a criança ela tem a laringe mais alta, até a sétima cervical. Então, ela vai ter a voz mais fininha. Quando a gente vai ficando mais velho, a tendência da musculatura, porque quem segura a laringe, por incrível que pareça, é o osso que a gente chama de flutuante. Ele está flutuando. Então, quem segura é músculo. Então, a gente vai ficando mais velho, ele vai perdendo força e ele vai caindo. Então, aquela corda, ela vai ficando mais encurtada e a voz vai ficando mais grossa. Ah, mas é legal porque, por exemplo, eu já tenho 50 anos, mas eu adoro falar fininho com a minha filha, Carlos. É um bom exercício, viu? Se você faz o exercício pro agudo, você está fazendo o exercício contra a gravidade. E vai ser funcional estético. Aquela papadinha vai acabar e a sua voz vai continuar bonita. Ótimo! Então, vou continuar falando assim com todo mundo. Por exemplo, vamos continuar agora a nossa entrevista. Sim. Vamos, mas tem que fazer um aquecimento vocal. Ah, tá bom. A Camila falou sobre isso, né? Sobre o aquecimento vocal. Como é que funciona esse aquecimento vocal? O aquecimento vocal é a preparação dos músculos extrínsecos da laringe, ou seja, que estão por fora da laringe, e os intrínsecos, que estão internos à laringe. São músculos, como qualquer outro, que para você ter um exercício, você precisa vascularizar, esquentar ele para ele estar preparado para que ele possa exercer sua função de uma maneira que não canse rápido e nem lesione. Então, como outro músculo que faz exercício qualquer, para a voz tem que se usar. Por isso que todo profissional da voz, ele tem que ter o hábito de aquecer a voz e se lembrar de desaquecer também, porque você vai prevenir lesões que são muito graves, como pólipo vocal e nódulos vocais, podendo chegar até o câncer de laringe também. Ah, entendi. Por isso que vocês, então, deram tantas palestras no Dia da Voz, né, Sim. Carlos? E quais são? Dá um exemplozinho aí, porque, já paguei o mico aqui de ficar falando bem fininho, né, Carlos? Então, fala pra gente aí, dá alguns exemplos de aquecimento vocal, por favor. Bom, um aquecimento vocal muito comum e muito fácil de você fazer é você vibrar os lábios do grave para o agudo.
você está aquecendo os músculos da face, o orbicular da boca, que vai ajudar na fala, que vai facilitar a articulação e está levando os músculos da laringe à vascularização. Um outro aquecimento muito importante que está associado à respiração e um processo de pressão respiratória é você fazer um som do navio, assoprando. Se você botar o dedo, melhor ainda, que a gente chama de ventania. Então é muito legal então a gente utilizar. Eu já vi um instrumentozinho, não sei como chamar, é um brinquedinho. Você coloca uma bolinha e você fica soprando e a bolinha sobe e desce, Perfeito, sobe e desce. Perfeito, que a gente tinha muito nos aniversários de brinde, né? Que você ele ficava lá, perfeito para aquecer. Ele chama de kazoo também, o kazoo, que é um instrumento maravilhoso para aquecer. Se você tiver um canudinho que assopra e faz o som, já aquece. Você falou, né, do tamanho da laringe e tudo. Isso também influencia, a gente estava falando sobre ficar com aquela papinha, né, e tudo. Sim. Isso influencia também na pessoa que ronca mais, na pessoa que ronca menos, essa flacidez. É esse músculo que você está explicando que deixa a voz mais grossa ou mais fina, que vai também ficando flácido e possibilitando que a pessoa ronque mais ou menos? Perfeita colocação também. Muitos dos casos da apneia, hipoapneia e o ronco, ele pode ser causado pelo rebaixamento da musculatura intraoral, que a gente chama de arco do velo palatoglosso. Ele rebaixa, fica hipotônico e quando deita, ele obstrui. E aí a voz também, que tem um esfíncter, ela pode ter uma alteração, ter o refluxo, que também é um sinal, e ter uma alteração na cognição, no nível de respiração durante o sono muito grave, que pode ter o risco até de ter um AVC durante o sono. Então, muito importante essa colocação. Hoje a gente aprendeu várias coisas, hein, gente? Aprendemos a fazer aquecimento vocal, aprendemos que sim, a gente pode recuperar a voz, primeiro pela fé, segundo aí com a ajuda de novas tecnologias na fonoaudiologia, com acompanhamento médico, né, Carlos? E aprendemos também os tipos diferentes de voz, voz de criança, voz de jovem, voz de adulto, imitar a voz, aprendemos sobre o ronco e agora a gente vai assistir aí um pouquinho, gente, de uma equipe que está fazendo a diferença com suas vozes. O coral que esteve no Festival Internacional de Corais. 3 fronteiras, né? Em 3 fronteiras, Foz do Iguaçu, Argentina, Paraguai. Vamos assistir um pouquinho como essas pessoas maravilhosas estão utilizando suas vozes para levar mais vida, mais alegria para todos nós e para tantas outras pessoas que participaram, que assistiram, que vão assistir agora o Festival Internacional de Corais. Quero deixar um abraço aí para o maestro Jeremias, para a Luciana, para toda a equipe que esteve acompanhando lá o nosso grupo de coralistas e quero agradecer a você que teve uma contribuição sensacional, que fazia o aquecimento vocal com eles e a equipe de fonoaudiologia, ao Cairo, a Eneida, a Camila, muito obrigada, parabéns pelo trabalho lindo e a gente fica aqui assistindo os nossos coralistas a usarem corretamente suas vozes e tendo muito mais alegria, muito mais vontade de viver, porque é isso que vale, né? Muito mais importante do que acrescentar dias simplesmente às nossas vidas, é acrescentar muito mais vida aos nossos dias. Vida cantando, vida alegre, aquecendo, sendo feliz. Fiquem todos com Deus, feliz Páscoa, vivam celebrando a ressurreição de Jesus e até o próximo Viver Mais.
Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charone.